Olá, bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o vosso Pônio Dalino, para quem não me conhece. Sotaques do Brasil, mano, já me disseram que a cada região do Brasil, não, diferentemente em cada região do Brasil, tem sotaque diferente, sabe? São acho que 26 estados, todos eles têm sotaques diferentes. Você vê que as regiões do Brasil, tem algumas províncias lá no Brasil, que são praticamente extensão de algum país por ali na Europa, entendeu? E alguns aqui na África, acho que 3 ou 4 dentro da placa tectônica do continente. Mas bora lá, vamos ver esse vídeo, inscreva no canal, ative o sininho de notificações, não esqueça de partilhar esse vídeo com pessoas interessadas. Do canal Super Explica, o link original está aqui na descrição. Bora lá. Você já se perguntou por que é que existem tantos sotaques no Brasil? O que não falta são variações da nossa língua portuguesa. E nesse vídeo a gente vai explicar a origem de algumas delas. Mas eu já adianto, não tem jeito certo ou errado de falar nessa história não. Caralho. Isso sim que é vinheta, meu. Fã de videogame, fã de Super Mario até. Dá uma olhada nessa palavra aqui do lado. Porta. Como é que você pronunciaria ela? Porta ou porta? E essa aqui? Você apostou só no bolão ou no bolão? Pois é, se você mora em São Paulo ou no Mato Grosso, é bem provável que você fale um pouco diferente de quem mora no Rio, em Recife ou em Porto Alegre. Os sotaques surgiram por um motivo óbvio, porque povos de vários lugares diferentes formaram o Brasil ao longo de 5 séculos. Pode colocar aí na lista os imigrantes de Portugal, da Itália, da Alemanha, Holanda, Polônia, os escravizados de várias regiões da África e, claro, os índios que já viviam por aqui. Mano, seria melhor meter os índios no topo de todos, né? Por exemplo, você bota os índios no topo de todos, depois vem Portugal, porque a manada portuguesa é que, depois dos índios, é que mais predominou essa região. Depois bota os africanos, depois vem os europeus, o resto da Europa, né? Que tentaram dominar e nunca conseguiram graças a Portugal. Uma coisa que Portugal se saiu bem, eu talvez poderia dizer que tiveram êxito em manter as regiões que eles... Vou aplaudir não pelos feitos, mas sim pela braveza que os antepassados deles tinham. De lutar, pelo que não é deles. Mas malucos lutaram mesmo, os holandeses que vos contam. Holandeses e espanhóis. Gente de tudo quanto é canto. O idioma português aqui no Brasil se transformou conforme esses povos se misturavam ou se isolavam na hora de ocupar um território. Foi o que aconteceu com o famoso R caipira. A história do R de porta começa no século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Naquela época, havia mais de 1.200 idiomas indígenas. E é claro que a comunicação entre os dois lados foi complicada. Olha o que dizia uma carta de 1576, enviada a Portugal por Pero de Magalhães Gândavo, um historiador da época. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Não se acha nela F, nem L, nem R. Porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. O Nos quê? séculos seguintes, padres e jesuítas catequizaram os índios, que foram forçados a aprender a língua de Portugal. Acontece que não era nada fácil para eles falar o R dos colonizadores. Foi dessa dificuldade que surgiu o R caipira, também chamado de R retroflexo, já que, nesse caso, a língua faz uma retroflexão, indo até o fundo da boca. Você já tinha reparado nisso? O cachorro foge porque a porta tá sempre aberta. Porque a porta... Esse tipo de pronúncia 100% brasileira se espalhou pelo país graças aos bandeirantes paulistas, que levaram o jeito de falar para outros estados. Hoje, dá para ouvir esse R no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Ao longo dos anos, o R ganhou outras variações por aqui. Lugares que receberam imigração italiana, por exemplo, falam um R seco, com a língua atrás dos dentes, tipo em carro. Dá pra ouvir isso em algumas regiões do sul ou em bairros paulistanos, como a Moca, o Brás ou o Bexiga, que possuem forte influência da Itália. Você vê que no português dele também o R sai como se fosse o L, né? O R sai como se fosse o L, forte. Notei isso no sotaque dele. Outro jeitinho famoso de falar o R é o do Rio de Janeiro. Ele surgiu quando a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808. Naquela época, o Rio tinha 23 mil habitantes. Quando Dom João VI desembarcou por lá, trouxe com ele uma comitiva de 15 mil pessoas. E não deu outra. Eles ajudaram a definir o sotaque carioca. E porta no Rio virou porta. Porta. E por que é que a corte falava desse jeito? Porque era moda imitar os franceses naquela época. A França, afinal de contas, era o centro cultural e intelectual do mundo. E como o R deles é mais forte, saindo lá do fundo da garganta, a corte portuguesa saía imitando esse jeito de falar. Em pouco tempo,
a elite carioca adotou o costume, e aí a coisa pegou. Por falar em carioca, outro sotaque conhecido é o chiado do Rio, sabe? O chiado é bom. Chill. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Da Assim como escola. o R, o culpado Escola. pelo S com o som de SH foram É o os português. já que eles falavam com chiado desde sempre. Ele não só pegou no Brasil inteiro, porque em várias regiões mal se falava português. É o caso de São Paulo. Os próprios colonizadores ali falavam um dialeto derivado do Tupi-Guarani, que não tem o Tupi-Guarani. S chiado. Outra cidade cheia desse chiado é Florianópolis. A ilha tem um sotaque próprio, aliás. Mofas com a pomba na balaia. É que a capital de Santa Catarina recebeu muitos imigrantes da ilha de Açores e da Ilha da Madeira. Outras cidades do Brasil também receberam português dessas ilhas, como é o caso de Porto Alegre. Mas a capital gaúcha já era bastante populosa, com diversos povos ali, e o sotaque não pegou. Já Florianópolis tinha poucos habitantes, daí não teve jeito. Vocês podem apostar que daqui a mais ou menos 50 anos Florianópolis vai ter um sotaque próprio. Sotaque próprio não, um idioma próprio, sabe, que só quem é de Florianópolis consegue entender. Do jeito que aqui em África, né, que a cada região tem uma língua que só aqueles conseguem falar. Aqui na África sim, para quem não sabe. Pode apostar? Por exemplo, nós aqui na nossa região, aqui do meu país, por exemplo, aqui na nossa província, a gente fala umbundo. Se você passar até no plano central ali, no Ambo, Bié, o Ambo, Bié, Benguela e Huila, tudo fala umbundo, sabe? São ovimbundo. Tem ali também os Anganguela, que falam de uma outra região. Tem o Chokwe, que fica em outra região. Aí você vê que é uma disparidade de línguas nacionais. Temos mais de 30 ou 40 línguas nacionais. Bastante, né? A cidade ganha um sotaque bem característico. Agora você provavelmente já ouviu essa frase aqui. Leite quente dá dor nos dentes. Pois é. Esse é o sotaque típico do Paraná. O estado virou um polo intenso de imigração a partir do século XIX. E essa maneira de falar dele está totalmente ligada a isso. É que o Paraná recebeu uma quantidade particularmente grande de imigrantes ucranianos e poloneses. Ok. E a falta de vogais nesses idiomas estimulou uma pronúncia mais pausada de letras como o E. Daí a dor no dente. Mas não é só dente. no Paraná que vogais depois de T ou D recebem variações. E em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, a língua vai atrás dos dentes na hora de falar essas letras. Uma mudança sutil, mas que faz diferença. Hoje é dia de visitar a casa da minha tia, lá em Olinda. Eu gosto muito desse sotaque, sabe? Eu gosto muito desse sotaque. Não representa nenhum tipo de ameaça esse sotaque. Outro grande contribuidor para os sotaques brasileiros é a cultura africana. Até o século XVII, mais de 800 mil escravos africanos vieram para o Brasil. E, sem dúvidas, isso deixou marcas no nosso português. Tirar o R do final de algumas palavras, como em calor, que vira calor, Mano, em vez de escravo, por que não fica escravizado? que vira calor, ou tirar vogais, como em cheiro, que vira cheiro, são coisas que aparecem com frequência em dialetos africanos. E como essas formas simplificam em muitos casos a maneira de falar, acabaram se popularizando no dia a dia em boa parte do território nacional. A diversidade do nosso português é enorme, e não tá só na maneira de falar não. Existem inúmeras coisas que, dependendo da cidade onde você tá, recebem nomes diferentes. Como que você chama isso aqui? Semáforo? Semáforo. Farol, sinaleira, luminoso e esse bichinho aqui? Uns Besouro. dizem belo, mas dá pra chamar de cigarra, lavadeira, helicóptero, zigue-zague, cavalo do cão, cachimbal. Não dá pra ver tudo isso numa aula de português, pelo menos num único vídeo. Mas Não dá, todas 6 as minutos, meu, variações da língua esquece. são mais do que certas. Afinal, idiomas estão sempre evoluindo. E se as pessoas conseguem se comunicar, então tá valendo. Que outro assunto você quer ver aqui no Super Explica? Escreve aí nos comentários e não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube e de clicar para receber as notificações. Eu, sinceramente, esse vídeo foi um pouco explicativo demais. Se bem que eu não consegui pegar os 100% que ele oferece, né? Então vamos ver um outro vídeo onde a gente vai ver exatamente as línguas dessas próprias regiões. Porque eu me interesso bastante quando se fala sobre os sotaques. Sotaques carioca é bom, fixe, bonito, sabe? É bom pra xingar. Eu, pelo menos, acho isso, né? É bom pra xingar, é bom pra jornal. O sotaque de São Paulo também é bom pra isso. De outras regiões eu gosto bastante. Por exemplo, aquele outro sotaque, eu só esqueci de qual região, que eu disse que não representa nenhum tipo de ameaça. Eu gosto daquele sotaque brasileiro que o R não sai bem. Eu gosto, então... É tanta variação de sotaque, do jeito que ele disse, né? Se a pessoa consegue se comunicar, então tá valendo, meu parceiro. É isso aí. A cada região tem diferente cultura e costumes antigos.
Às vezes o que nos complica é entender certos idiomas que existem em algumas regiões, né? Sobre discutir se é bolacha ou biscoito, sabe? Tem a ver com a antiguidade. Será que há 50 anos atrás discutiam se é bolacha ou biscoito? Se você entendeu, tá valendo, meu parceiro. Até o próximo vídeo, inscreva no canal, ative as notificações, não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Feliz Natal!